Fala aí, galera do oitavo, tranquilo? Hoje nós vamos começar um novo tema, né? Ainda dentro da unidade que nós estávamos falando, que é de energia elétrica, circuito, magnetismo. Só que um tema novo que está lá na página 180 é o tema 4, que fala do consumo de energia. Primeira coisa que a gente vai entender é que se a eletricidade é uma energia, e as casas, como é a sua casa, como é a minha casa, utilizam essa energia, então quer dizer que de uma certa forma, né, de uma forma ou outra, nós estamos consumindo energia que é mandada da hidrelétrica e que vem pelos fios de alta tensão até o relógio externo da casa e depois passa para dentro da nossa casa. Nós estamos consumindo essa energia como se fosse um produto. E aqui dentro da nossa casa nós estamos pegando essa energia elétrica e transformando ela em outro tipo de energia. Luminosa, no caso das lâmpadas, térmica, no caso do chuveiro, sonora, no caso do aparelho de som. Então, toda energia elétrica que entra na nossa casa, a gente consome. Esse consumir, entre aspas, na verdade é transformar essa energia elétrica em outro tipo de energia que a gente vai utilizar dentro da nossa casa, num eletrodoméstico, numa TV, num computador, ou seja lá no que você está utilizando. Então, esse consumo de energia, na verdade, é converter a energia elétrica que chega na sua casa em outro tipo de energia para fazer os aparelhos da sua casa funcionarem, certo? Isso é o consumo de energia. Só que tem como a gente medir esse consumo de energia, né, esse gasto de energia. Mas antes, a gente precisa entender de um tópico que fala aqui no seu livro, na página 180, chamado efeito Joule. Tem esse nome porque foi descoberto, tá, por um pesquisador, por um físico chamado James Joule. Por isso que chama efeito Joule. O efeito Joule fala sobre a eletricidade sendo convertida em outro tipo de energia através de aparelhos que nós chamamos de resistores. Eu falei dele em outras aulas. Na minha última aula, inclusive, videoaula, eu falo disso. Resistor é um aparelho que converte energia elétrica em outro tipo de energia, ok? Que inclusive pode gerar aquecimento. No seu livro, onde fala assim, ó, efeito Joule, fala assim, ó, qualquer resistor sofre aquecimento quando é percorrido por corrente elétrica. Tudo que recebe energia esquenta. Se você prestar atenção, depois de um tempo da sua TV funcionando, ela esquenta. Seu computador esquenta. O seu celular, quando você está utilizando, ele esquenta na bateria, né? Todo tipo de aparelho que recebe energia elétrica esquenta, e a gente chama isso de efeito Joule. Só que, inclusive o livro de vocês fala disso, tem o aquecimento desejável e o aquecimento indesejável. O aquecimento desejável é quando o objetivo daquele resistor é realmente aquecer, como é o caso do chuveiro, como é o caso do secador de cabelo. Inclusive tem a figura de um secador de cabelo aqui na sua página 180, como é o caso dos aquecedores, também tem a figurinha de aquecedor na sua página 180. Então, aquecimento desejável é quando o aparelho, é quando o resistor tem a função de aquecer. Ele serve para isso, é para isso que ele está ali, para aquecer. Ferro de passar roupa, prancha de passar no cabelo, secador, chuveiro, né? Chuveiro, todos esses que eu falei, o objetivo deles é aquecer. Forno elétrico, churrasqueira elétrica, todos eles têm uma resistência que esquenta e é para isso mesmo, é para esquentar, é para converter energia elétrica em calor. Isso a gente chama de aquecimento desejável, porque o objetivo daquele aparelho é aquecer. E tem o aquecimento indesejável, que são de aparelhos, de resistores, que o objetivo deles não é aquecer, mas como eles utilizam energia elétrica, eles aquecem. Então, quando você está utilizando o seu notebook, seu computador, seu celular, sua TV, eles aquecem, você vai ver que eles ficam quentes. Não era o objetivo dele do computador é fazer os seus trabalhos, é acessar a internet, do seu celular é ligar, é acessar suas redes sociais, né, assistir minha aula aí no YouTube. Só que eles acabam aquecendo.
esse é um aquecimento indesejável. Dentro de um certo limite de aquecimento, tudo bem, é normal. Mas se esse aparelho aquecer demais, ele pode queimar os circuitos lá dentro. E aí, neste caso de queimar os circuitos lá dentro, o aparelho estraga, tá? Por isso que a gente chama de aquecimento indesejável. É normal aquecer, né? Mas o objetivo desse aparelho não é aquecer, é fazer outra coisa. Mas é normal ele aquecer, mas se ele aquecer além da conta, além do que deve, aí ele pode queimar os circuitos e o aparelho pode estragar, né? Até mesmo os que têm aquecimento desejável, como é o caso do chuveiro, depois de um tempo de utilizando, ou se ele receber uma carga elétrica maior do que se esperava, vai acontecer o quê? Ele queima a resistência também. Só que no caso do chuveiro a gente pode trocar a resistência e continuar utilizando ele. Vou te contar uma história. Eu tive um aluno que ele me contou que ele tinha um carrinho de controle remoto, e ele usava a bateria de 9 volts. Olha só, 9 volts. E a bateria do carro dele descarregou, do carrinho de controle remoto. Ele era muito pequenininho, qual que é a ideia que ele teve? Ué, já que a bateria do meu carro descarregou, vou ligar ele na tomada. Pegou o fiozinho que ligava na bateria, puxou e pôs na tomada. Só que a tomada não tem 9 volts, tem 220. O que você acha que aconteceu? Um pipoco, explodiu. O carro dele virou cinza. Porque você jogou uma quantidade de energia elétrica num aparelho que só estaria preparado para 9 volts. Mas aí o que aconteceu? Você joga 220, ele queima. Por isso que você vai ver que atrás dos aparelhos que utiliza na sua casa está escrito assim, ó, 220 volts. Porque eles são compatíveis para receber 220 volts de eletricidade lá da sua casa. Porque se ele for de 110 volts, por exemplo, Estados Unidos tem muita aparelho de 110 volts. Se for de 110 volts e você colocar no 220, ele pipoca, ele queima, ele estraga, entendeu? Tanto que a gente tem uns transformadorzinhos que, se o aparelho for de 110 volts, você conecta o aparelho nesse transformador e coloca ele na tomada, que ele pega os 220 da tomada, converte e usa só 110 e joga no aparelho para ele não queimar, ok? Na próxima aula, nós vamos falar lá na 181 de potência e consumo de energia. Mas eu vou deixar esse assunto para a próxima aula, para esse vídeo agora não ficar muito extenso. E no outro também eu preciso de um recurso como um quadro branco, porque nós vamos ter que aprender a fazer a continha, né? Olhando na conta de energia, fazer a continha do consumo de energia. Então, por hoje, o que eu quero que você aprenda é o que é o consumo de energia, que eu já expliquei, o que é o efeito Joule, que eu também já expliquei, e a diferença entre aquecimento desejável e indesejável. Então hoje eu quero que você assista essa aula só, certo? E aí você coloca lá no seu caderno você vai colocar assim, ó, consumo de energia elétrica. E colocar embaixo assim, ó, efeito Joule, dá um conceitozinho de efeito Joule, que eu vou ter falado na aula, então você vai saber o que é. Colocar aquecimento desejável, explicar o que é, aquecimento indesejável, explicar o que é. Só esses 3 conceitos, tá? Coloca como título consumo de energia e coloca para mim o que é efeito Joule no caderno, o que é aquecimento desejável, o que é aquecimento indesejável. Feito isso, para nossa aula de hoje tá top, certo? Na outra aula eu vou ensinar a calcular consumo de energia, aí a gente passa uns exercícios. Um abraço para vocês, até a nossa próxima aula, fique com Deus.